Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre front-end, né? E nós temos até uma convidada especial hoje que vai conversar aqui junto com a gente, que é a Laura Gomes. Mas antes da Laura se apresentar, eu vou me apresentar primeiro para vocês, até porque tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, muita gente entrou hoje, né, na comunidade aqui, e muita gente ainda não me conhece. Então, meu nome é Levi Santiago, sou desenvolvedor aí back-end e blockchain. Faz mais de 5 anos aí que eu trabalho com isso. Já trabalhei também com front, né? Como hoje a gente vai falar de front-end, eu já trabalhei com front aí durante uns 2 anos ou um pouco mais talvez, mas hoje eu sou mais focado ali para back-end e blockchain. Eu fundei a comunidade Bahia Devs lá em 2022, né? Primeiramente, né, logo no início era mais a galera da Bahia mesmo que começou a participar ali da comunidade, mas como é uma comunidade aberta, né, muita gente foi entrando depois, alguns amigos até que eu tinha de outros estados ali, até de outro país também. Tem gente aqui na comunidade de outro país que mora fora do Brasil. Então é uma comunidade aberta, qualquer pessoa pode participar, né, independente de onde você é. E aqui na comunidade até então, né, toda segunda-feira às 8 horas da noite, nós fazemos ali um bate-papo. Na verdade, nem sempre é um bate-papo. Existem alguns tipos, né, de eventos que a gente faz aqui, que é o seguinte, um primeiro tipo é esse como a gente tá fazendo hoje, né, onde eu convido uma pessoa, alguém expert ali no assunto, né, em um tema específico, e aí a gente faz um bate-papo com essa pessoa tira várias dúvidas aí da galera que tem dúvida em relação ao assunto. Tem também o bate-papo ali que a gente faz entre a gente mesmo, é um outro tipo de evento que a gente faz aqui, em que é um bate-papo mais aberto ali, que a gente define um tema também e a gente troca ideia entre a gente ali, entre comunidade. Um outro tipo que a gente tem é, às vezes eu trago alguns assuntos mais práticos ali, né? São os open codes que a gente faz aqui, né? Então, eu trago algum assunto prático ali. Por exemplo, um dos projetos que a gente já fez aqui foi integração com a API da OpenAI, utilizando o TypeScript ali, né? A gente criou um códigozinho básico, fazendo essa integração com a OpenAI. Outros projetos que a gente fez também, a gente já falou aqui sobre React Contexts, blockchain. Falamos também já sobre tokens, NFTs. A gente já falou até sobre investimento em cripto e análise gráfica. Nós já falamos sobre isso aqui também. Então, às vezes eu trago conteúdos assim um pouco mais práticos, né? A gente colocando mão na massa mesmo. E um outro tipo também, que até eu já fiz isso uma vez, em algum momento pode ser que eu faça novamente, que é mini curso, né? Então a gente pode ser que em algum momento eu traga novamente algum mini curso, em que, por exemplo, em vários encontros a gente tem um projeto para desenvolver e vai desenvolvendo esse projeto aos poucos, conforme os horários ali do próprio bate-papo mesmo, né? Então a gente tem várias formas que a gente tem hoje, né? Por enquanto a gente tá fazendo todas as segundas, às 8 horas da noite, aqui na comunidade, né? No Discord. Então, você que tá ouvindo isso em alguma outra plataforma, a gente tem uma comunidade no Discord que você pode participar junto com a gente lá. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui da plataforma, não sei onde que você está ouvindo nesse momento, mas eu vou deixar o link em algum lugar para você participar e entrar lá na comunidade junto com a gente. Bom, então agora falei um pouco sobre mim, falei um pouco sobre a comunidade e vou passar a bola agora para Laura se apresentar e depois a gente já iniciar a conversa de hoje. Então, prazer, gente. Meu nome é Laura. Acho que eu sou um pouco mais conhecida como Kibum. Não é meu nome, antes que alguém me pergunte, porque as pessoas perguntam se é meu nome, não é meu nome, não. Eu sou desenvolvedora front-end, agora eu tô atuando mais como full stack na X5. Tô aí na área, atuando como desenvolvedora já fazem. Calma, deixa eu contar os anos aqui. Eu acho que são 7 ou 8 anos, não tenho certeza. Atualmente eu tô como sênior. E é isso, acho que é isso. Boa, muito massa. E aí, galera, a gente vai conversando aqui e se vocês tiverem dúvida ou quiserem abrir o microfone aqui também, você pode falar no microfone ou até escrever no chat ali também, da forma como você quiser. Eu tô olhando o chat. Se você mandar alguma pergunta por ali, eu dou uma lida pra gente esclarecer sua dúvida, tá? Bom, então, beleza. Já nos apresentamos. Vou agora. Vamos começar o nosso assunto, né? O tema de hoje, né? É o roadmap infalível para a carreira de dev front-end, né? E eu acho que a primeira coisa que eu até planejei aqui para a gente falar, será que existe, né, um roadmap infalível, um roadmap universal? Ou será que depende do momento da pessoa, né? O momento que a pessoa tá e tal.
que você acha, Laura? Eu não acredito que existe nada infalível na programação e nem nada assim cravado na pedra. Que eu acho que todo mundo consegue chegar, todo mundo consegue avançar, independente do caminho que toma. Conheço várias pessoas que começaram na programação, de pessoas que tinham, por exemplo, os pais programadores, então elas tiveram um caminho. Outras pessoas que, por exemplo, eu nem era para ser programadora, acabei virando sem querer. Então, eu acho que não existe uma forma específica. Existem várias, depende muito do seu caminho, das oportunidades que você tem. É meio que você ir aproveitando as coisas que existem, sabe? As coisas que você consegue alcançar naquele momento. Massa. Acho que depende bastante até de, tipo, às vezes chega a oportunidade pra você, né? E aquela oportunidade faz você trabalhar com certas tecnologias, né? E aí você acaba mudando um pouco o roadmap. Talvez você tenha, tipo, tá seguindo, por exemplo, um roadmap daqueles sites que já trazem, né, o roadmap certinho pra você. Eu acho que às vezes, dependendo da oportunidade também, né? Pode ser que essa oportunidade faça você mudar um pouco o seu roadmap. E aí você acaba. Chega um momento que você acaba criando o seu próprio roadmap, né? Tipo, vai mudando um pouco e customizando para o seu próprio, sua própria carreira ali. Acaba sendo sempre mais ou menos nesse nível. É tipo, tem algumas coisas que são padrões que eu não acho que dá pra ignorar muito. Assim, ah, dá, né? O problema é que não deveria ser ignorado, né? Que é aquele começo, né? Que você entender como as coisas funcionam, fazer a parte da lógica de programação, né? São coisas que eu acho que não deveriam ser ignoradas. A gente tem pessoas que infelizmente pulam isso e depois lá na frente acabam sentindo, né? Precisam voltar para recapitular ou aprender mesmo. Verdade, é a famosa base, né, que o pessoal fala. A base da programação em si, né, que funciona para todas as áreas, né? Front-end, back-end, todo mundo precisa da, por exemplo, lógica de programação, né? Beleza, qual que seria então o primeiro passo, assim, né, para quem tá querendo, por exemplo, alguém que tá começando e já decidiu que quer ser front-end, né? Qual a dica que você dá, assim, pra, tipo, a pessoa dar o primeiro passo, assim, algo pra começar a estudar? Não, com toda certeza é lógica de programação. É um assunto muito batido, porque todo mundo fala isso, e mesmo assim as pessoas não seguem. Porque é engraçado, porque é uma coisa que eu sempre acho muito óbvia de ser dita, né? Mas que a grande maioria das pessoas elas estão tão ansiosas, eu acho, né? Que elas querem logo colocar a mão no código, começar a programar, começar a fazer alguma coisa, que elas acabam meio que ignorando etapas que elas não consideram importantes, porque, vamos ser bem sinceros, né? É meio chato ficar estudando lógica de programação. Todo mundo odeia, não tem. É porque eu não sei, assim, onde vocês estudam lógica de programação, mas eu lembro que eu tive esse primeiro contato há muitos anos atrás, quando, na uma oportunidade na minha escola, inclusive. E era muito chato, porque o professor ficava falando assim: tem que escrever, a gente tinha que fazer aqueles. Ai, esqueci o nome daquilo, não é diagrama, é Acho que é diagrama, assim. Fluxograma. É, fluxograma, verdade. Fluxograma. fluxograma. Isso, a gente tinha que ficar fazendo fluxograma pra, como que você vai no bebedouro tomar água? Você fala, nossa, coisa chata. E todo mundo só tava ansioso pra, tipo, meu Deus, vamos abrir um editor, vamos começar a escrever alguma coisa, vamos criar alguma coisa. Ninguém se interessava nessa aula de modo geral. Eu fui uma pessoa que ignorei totalmente isso, tá? Pra deixar isso bem registrado. Tanto que esse foi o motivo pelo qual que, quando eu saí da escola, eu jurei, o meu professor me fez jurar que eu nunca ia ser programadora. E aí acabou que, sem querer, eu peguei um estágio de programação, né? Porque na faculdade era o que precisava. E aí nisso eu comecei a sentir muita falta porque eu realmente não sabia fazer as coisas, eu não entendia as etapas. Eu queria fazer a programação, eu tinha ideia da teoria. Por exemplo, eu sei o que que é um map, eu sei o que que é um for each, beleza. Só que eu não conseguia entender quando a lógica precisava se estender muito, porque uma coisa é você fazer uma soma, né? Você faz a soma, é aquela soma e acabou. Quando a lógica precisava se estender, que eu precisava meio que pensar por etapas, isso começou a falhar muito pra mim, porque eu tinha ignorado a aula do meu querido professor sobre lógica de programação. Então, pra mim, isso aí é assim imprescindível. E eu digo como experiência pela pessoa que pulou, tá? Muito bom. A Madalena falou ali também que aconteceu com ela, ó, tendo que retomar a lógica de programação. Acho que acontece realmente, né? A gente. É porque realmente é uma parte chata ali, né? A gente começar por essa parte que é totalmente abstração, assim, né? E a gente vê muito a parte de lógica, 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 e não vê a coisa acontecendo, né? Pra que eu vou usar isso, né? Pra que eu tô estudando isso? E a gente não vê a aplicação disso, mas isso acaba, futuramente a gente acaba vendo que realmente isso é super importante, né? É o famoso quando a água bate na bunda, né?
Ah, mas o Fabrício falou, eu acho que 99% dos programadores já tropeçaram em lógica no começo. Com certeza. É a primeira barreira ali que a gente tem que passar, né? E, assim, depois da lógica de programação, né, a gente, beleza, partimos da abstração. Você acha que já seria interessante a gente já partir ali para um HTML, CSS, JavaScript? Será que esse seria, assim, partindo para a parte prática, já seria o início? Seria o HTML, CSS, JavaScript, a famosa tríade ali, né? Acho que olhando por esse lado, assim, pensando não o que eu fiz, né? Façam o que eu falo, não façam o que eu faço, né? Mas eu acho que eu iria mais para entender como as coisas funcionam por trás da web, especialmente se você quer se tornar front, porque acaba também fazendo parte da base, né? E assim, não é um assunto muito que se aprofundar 100%, mas é bacana entender as etapas. Então, eu acho que antes de eu ir pro HTML, CSS e JavaScript, eu iria para a famosa base ali do HTML, entender como que tudo isso é feito, entender também como o browser funciona, né? Porque muitas coisas de front-end vocês vão ver que vocês vão odiar muitos colegas devs de você. Porque tem uns navegadores, uns browsers aí que dá uma, assim, Você uma seria entender, dor. tipo, HTTP, DNS, esse tipo de coisa? É, assim, só pra você entender como funciona, não precisa ser uma coisa aprofundada, até porque, assim, essa parte fica mais pra redes, eu acho, de modo geral, né? Mas é interessante pra saber como funciona, porque caso algum dia você tenha algum problema muito específico e você tiver que conversar com alguém relacionado a isso, que foi o que aconteceu comigo, você não ficar meio, tipo, barata tonta, sabe? Porque foi o que aconteceu comigo. A gente teve um problema muito específico num projeto que eu tava há umas 2 empresas atrás, que eu trabalhei, e aí me colocaram para conversar com o pessoal, com os DevOps, conversar com o pessoal de redes, pra gente tentar resolver tudo. E eu tava ali boiando no assunto, parecia um cocôzinho na água. Não tava entendendo nada que tava acontecendo, porque eu sabia extremamente, assim, o básico muito por cima. Aí foi quando eu parei, fui lá estudar, fui lá entender como é que tudo funcionava, até para resolver esse problema, porque eles dependiam também de eu, tipo, apontar e falar, não, beleza, isso aqui dá, isso aqui não dá, vamos fazer isso, não vamos. Aí, assim, ajudou muito. Então, é uma estrutura boa para você ter, você não precisa ser totalmente aprofundado, até porque vai ser relevante, na grande maioria das vezes, mas, assim, a minha dica pra você não se sentir mal, que nem eu me senti, né? Porque eu me senti muito perdidaça. Massa, é você aprender ali, né, o que está acontecendo por trás, né? Quando você cria um site, o que é um site, né? O que acontece por trás, né? Questão de requisições, front-end, back-end, como é a comunicação do front-end com back-end, servidores. O Alisson perguntou ali, você já participou de maratona de programação? Maratona de programação seria, tipo, hackathon, essas coisas? Competição mesmo, que é dado um desafio. Aí você tem tanto tempo para resolver, aí tem as equipes, elas competem entre si. Mas pode ser hackathon também, é válido. Hackathon eu já participei de alguns. Acho que o melhorzinho, assim, foi o da NASA, que era o que era mais interessante, assim, pra ser citado. Os outros eram mais menores. Assim, de programação maratona, o que a gente tinha mais eram dentro das empresas mesmo. Faziam tipo, meio que todo mundo se juntava e faziam times entre as squads e a gente tinha que meio que competir, vamos dizer assim. Quando eu fazia faculdade, tinha um professor que fazia isso na matéria, né? E valia ponto pra gente. Então ele era tipo pra gente resolver com algoritmos tipo árvore, busca em largura, Sério? busca em profundidade. E ele é um professor, ele organiza também essas maratonas, né, de programação. E aí ele fazia com a gente na classe. Era bem interessante, se Oh, que legal isso. juntava a dupla, por exemplo, um grupo talvez, e aí ficavam os grupos um contra o outro, assim. Aí quem terminava primeiro as atividades ali, né, as questões, criando o algoritmo e resolvendo a questão, aí quem terminava primeiro ganhava. Era interessante. Nossa, não. A gente, Interessante. na minha, não teve isso aí, não. Assim, mas ó, a gente tinha um negócio, no meu primeiro emprego, que eu era estagiária, a gente tinha uma competição lá dentro que chamava Corrida de Procedure, porque eu trabalhava com back, né? E aí, era assim, era uma corrida de procedure mesmo, a gente fazia um tema e quem, tipo assim, fizesse por último, tinha que pagar uma sobremesa pra todo mundo da empresa. Então era bem, assim, você ficava bem desesperado pra pelo menos não ficar em último, sabe? Era programação na raça, né? É legal quando você participa de desafios assim que você vai colocando em prática, né? E vai vendo isso em prática vai exercitando também esses algoritmos e essas coisas em prática.
Ai, assim, eu não minto, não. Até hoje eu fico nervosíssima com esse tipo de coisa. Me colocou um tempo, eu tá olhando minha tela. Nossa, gente, do céu, não sei escrever mais nem function, como é que escreve. Começa a errar tudo, eu fico muito nervosa. Quem não fica, Porque na minha né? cabeça eu não consigo, na minha cabeça não vai. Não, e já dá aquele nervoso quando você tá, por exemplo, codando ali, né? E vem alguém, sei lá, você tá presencial na empresa, e aí vem alguém atrás de você e fica olhando. Já começa, olha, o que que você tá olhando aqui? É, mas o pior eu acho que nem é o presencial. O pior é quando pedem pra você compartilhar a tela. É Nossa, verdade. fazer pair programming comigo é que vocês não têm ideia como é que é. Eu começo a ficar nervosa, assim, eu começo a fazer as coisas sem falar com as pessoas, porque eu começo a ficar, tipo, eu preciso ignorar, porque eu não consigo. Ultimamente tô trabalhando bastante nisso, inclusive, porque, sério, gente, é real. As pessoas falam, ai, mas sênior, você fala, ixi, é o mesmo problema, os problemas continuam os mesmos. Agora, se você resolve eles no começo ou depois, que é a diferença, né? Isso era uma coisa que, por exemplo, eu não deveria ter muito medo, né? Mas ainda assim eu fico bem calada com esse tipo de coisa. Aí agora eu tô trabalhando, tô fazendo um dia de pair programming com alguém aleatório da minha equipe, falando que fala um idioma que não seja o meu também, especificamente, né? Que é pra deixar dificultar a situação. Aí, assim, né? Vai melhorando, mas ainda assim fico meio Ah, isso é bacana. nervoso. Isso é bacana, é você sair da zona de conforto ali, né? Não, totalmente, né? Até porque você programar, assim, é muito engraçado. Isso é uma coisa, assim, aleatória pra contar, mas quando você programa, principalmente em outro idioma, porque você, lá a gente só coloca tudo em inglês e beleza, escrever código em inglês é uma coisa natural pra mim. Só que eu não, pelo menos pra mim, o meu pensamento não flui em inglês quando eu tô escrevendo um código. Ele flui em português. Então, quando você tá no pair programming com alguém, você precisa começar a meio que falar a sua linha de raciocínio. Cara, começa que só, pelo menos meu cérebro não consegue acompanhar, tipo, o português com o inglês e o código, porque parece que eu tô, tipo, é como se fosse três idiomas diferentes, sabe? É engraçado. Saem umas coisas engraçadas, assim. Dá uma bugada na cabeça. Né? Um pouquinho. Perguntaram ali, ó. Laura, o que você acha que alguém precisa ter no currículo para poder se candidatar a um estágio ou vaga front-end? Ah, é que depende muito da vaga que você tá se candidatando, né? Isso é uma parada até legal de falar, porque muitas pessoas acham que tipo, você tem que ter, assim, coisas específicas no currículo pra estar numa vaga. E aí, tipo, na verdade, você não precisa. Depende muito da vaga. Porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo, inclusive. Enquanto você é pleno numa empresa, outra empresa poderia te considerar sênior. Em outra empresa, você pode ser considerado júnior. Então, isso depende muito da visão da empresa, depende muito dos requisitos deles. Então, assim, o que você precisa é você ter a base. Porque se você tiver a base, mesmo que eles peçam uma coisa que talvez não seja aquilo ali da sua zona de conforto, você consegue dar uma desenrolada pelo menos pra aprender, né? Então, tipo, assim, não tem como falar, tipo, você precisa ter, tipo, isso. Assim, o básico você precisa ter, HTML, JavaScript e CSS, fato. Você precisa ter a base de lógica de programação. Então, acho que é isso que você precisa ter. Geralmente as empresas não trabalham mais com JavaScript puro, né? Então, talvez, dependendo, você vai precisar saber do TypeScript, vai entrar no Next, ou talvez algum framework, Vue, React, Angular, que são esses mais populares. Aí depende muito. Uma coisa que eu falo é, tenta focar em só um. Eu tenho uns conhecidos que eles estavam pedindo dicas. E assim, ele focava, cada vez que ele achava mais vagas de um framework, ele mudava o framework que ele estava aprendendo e para tentar se adequar a essas vagas. Ele estava vendo muita vaga de Vue que não era preenchida porque não é um framework tão comum quanto o de React. Aí ele parou de aprender Angular e foi pra, tipo, Vue. E, assim, não adianta. É melhor você só se focar em um e você fazer todo o seu perfil do LinkedIn, o seu currículo baseado nisso. Então, se você sabe Vue, aprende Vue e vai até o fim do Vue. Ah, já estou bem. Aí, beleza, vai pra outra. Aprende React, aprende o Angular, legal. Só que tentem, tipo, se focar numa coisa e realmente ir até o final. Porque o pessoal para muito no meio. Ah, eu vi uma vaga de Vue, vou aprender aqui qualquer coisa de Vue. Ah, eu vi uma coisa de React, vou aprender React. Então, se foca numa stack. Geralmente, o que eu fazia para procurar as stacks, para saber o que eu precisava estudar quando eu queria arrumar emprego, eu comecei a entrar mais ou menos nos LinkedIns da vida, né? Eu entrava nas vagas que tinham. E eu comecei a fazer, na época, uma planilha do Excel, né? Hoje em dia deve ter maneiras mais fáceis de fazer isso, mas eu fiz uma planilha do Excel que era para fazer, tipo, meio que uma média do que todo mundo pedia. Tipo assim, eu escolhi meu framework, que na época era Vue, e eu falei, legal. O que todo mundo pede, por exemplo? Todo mundo pede em específico que você saiba, sei lá, Git. Então, Git entrava na minha lista e isso entrava como uma coisa que era imprescindível para mim não saber. Eu fiz, tipo, uma média. Tipo,
nunca você vai, geralmente, atender 100% dos requisitos, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas a grande maioria você não vai, até porque tem umas empresas que colocam umas coisas que só Jesus Cristo na causa, né? Então, faz mais ou menos essa média. Aí se você olhar e falar assim, eu tenho isso, sei lá, é metade, pelo menos é nos requisitos. O que você tem também do desejável? Porque o desejável faz muita diferença. Aí você faz isso, bate, quando você se sentir pronto e realmente bem com aquela stack, aí você começa a aplicar para tudo que você achar na sua frente que seja relacionado a isso. Então mantenha uma constância. Se é Vue, é Vue. Se é React, é React. Se é JavaScript, é JavaScript. Não fica trocando de linguagem também. Aí é isso. Massa, muito massa. Isso aí é realmente importante, né? Você ficar trocando o tempo todo, você não vai aprender nenhuma dessas que você fez a troca, né? É bom sempre você focar e seguir aquilo ali, né? Como você falou. Mas vamos pra próxima ali. Que a gente tava falando de lógica, né? O Fabrício foi lá e colocou ali, né? Até quanto tempo, né? Tem que tropeçar em lógica pra poder ter a segurança pra poder codar, né? A gente tem essa dúvida também, né? Tipo, quando a pessoa tá iniciando, até quanto tempo ela fica na questão de lógica, em algoritmos e essas coisas, até quando ela fica nessa questão pra poder iniciar a codar, né? Eu acho que o mesmo acontece, por exemplo, quando a gente vai para HTML, CSS, JavaScript, né? Até quando eu vou ficar no HTML, CSS, JavaScript? Eu acho que sempre vai acontecendo isso, né? Acontece, né? É meio difícil ter, é porque é uma linha que você não tem um fim, sabe? Tipo, não é específico. E tem 3 meses para estudar lógica de programação. Eu acho que tudo vai de quanto você se sente seguro, né? A partir do momento que Isso. você, tipo, sei lá, estiver estudando lógica, começa a ver uns exercícios. Uma coisa que eu percebi que ajuda muito em lógica de programação também é você começar a fazer, por exemplo, exercício de matemática. Eu percebi que isso ajuda muito na lógica. Eu não sei se vocês eram bons estudantes de matemática, mas com certeza nunca foi muito o meu caso. Até porque eu penava, às vezes, nas interpretações até do enunciado, etc, né? Tive que aprender matemática bem depois, porque eu era péssima. Então, assim, quando vocês se sentirem mais. Comecem a fazer exercícios e conforme vocês forem resolvendo, você fala assim, nossa, tá muito fácil, tá muito fácil. Nossa, tipo, tudo tá indo, tá fluindo muito. Vocês podem começar a pegar uns exercícios de programação sem programar. Vocês podem, por exemplo, entrar, tem lá o Code Wars, tem o Interview Beat, que tem, mas o Interview Beat ele é um pouquinho mais difícil, mas tem também. Tem acho que o Lead Code, eu acho que o Lead Code é difícil, né? Eu não lembro, eu acho que eu nunca fiz nada de Lead Code, na verdade. Mas tem esses aí, você pode meio que começar a ler os enunciados e você treinar só pela lógica, sabe? Você pensar como você resolveria aquilo ali, tipo, com lógica. Que é o primeiro negócio. Aí depois que vocês começarem a se sentir mais seguros e falar assim, pô, tô dominando a lógica, vocês começam a meio que agregar. Você não solta 100% a lógica, você começa a programar junto com meio que estudando lógica ao mesmo tempo, entendeu? Porque um vai apoiar o outro. Então eu acho que meio que não é que você para, né? Não tem esse, vou estudar 3 dias lógica e vou estudar, sei lá, 5 dias HTML. Não tem como. É uma coisa que é contínua, você vai indo junto, você nunca para de estudar lógica de programação. Sempre tem alguma coisinha nova, assim, nova de lógica, mas sempre tem uma coisinha que você se pega e fala, nossa, eu acho que eu não sei fazer isso. Aí você vai estudar para entender. Então, aprendizado contínuo que falam, né? Isso é bem comum da programação, então. Verdade. Acho que além da lógica até, né? Qualquer tecnologia que você tá trabalhando, você sempre vai estar estudando, né? Sempre aquela tecnologia vai lançar coisas novas e aí você vai ter que, né, olhar a documentação novamente para ver o que tem de novo. Então, tipo, até antes de você entrar na empresa, né? Você tá estudando. Quando você tá na empresa, você vai ter que estudar também, seja para alcançar ali algumas habilidades que estão esperando de você. Eu acho que até cabe no que Ian falou ali, que ele entrou agora no processo seletivo, só que ele entrou no nível de senioridade maior do que ele acha que é, né? Nesse caso. E aí ele queria saber os assuntos que são esperados de um pleno sênior nessa área. Já cai nessa questão, né? Vai ter um momento ali, você já tá entrando no nível ali maior. Isso é bacana, porque, né, já tá entrando no nível legal ali na empresa. E aí é botar as caras agora também para poder estudar várias outras questões aí, né? O que você acha, Laura, de o que esperam de um pleno front-end, né? Front-end, pleno senior. É assim, é lógico que a gente espera a parte de ele ser mais independente, né? Ele não precisar tanto de ajuda, porque a gente considera o júnior como alguém que está ali para aprender, né? Muitas empresas aparentemente não estão considerando assim, né? Elas estão achando que é para contratar e só para pagar mais barato, mas sim, um júnior é alguém que a gente espera que ele vai precisar da sua ajuda. Tanto que quando uma empresa decide contratar um júnior é porque ela já está ciente
que vai ter que disponibilizar, por exemplo, alguém para estar ali junto com ele. Não é simplesmente largar, sabe? Falar, resolve. Então, um pleno a gente espera que ele já tenha mais autonomia, mas não precisa, assim, ter 100%, mas é uma pessoa que ela não precisa te perguntar, porque ela sabe se encontrar, sabe? Ela sabe pesquisar no Google, ela sabe usar hoje em dia o chat GPT para resolver o problema. Então, dificilmente é uma pessoa que você vai ter que chamar por ajuda. Você pode pedir opiniões, ou às vezes você vai ter alguma dúvida e você vai perguntar, lógico, fato. Todo mundo pergunta, não tem senioridade. Mas acho que a maior diferença, pelo menos que eu senti nessa questão do pleno, é porque é esperado muito mais soft skill de você do que é esperado de um júnior, por exemplo. Quando você é júnior, você tá ali meio que para aprender, você tá ali para observar, você vai participar das reuniões e tal, mas quando você é pleno, é muito mais esperado que você esteja mais ativo, de fato, nas reuniões. Então, tomadas de decisões você vai ser uma das peças ali. A não ser que tenha, sei lá, tem empresas que eles segmentam, tipo, tem o líder técnico e ele toma todas as escolhas sozinhas. Existem empresas assim, existem empresas que funcionam que todo mundo participe. Então, o pleno vai ser uma pessoa que ele não vai chegar com problema, ele vai chegar com uma questão de solução, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vejo, eu acho bem legal, é porque geralmente júnior, quando eles chegam assim, nossa, porque isso aqui tá com problema, isso aqui, tipo, tá errado, tá? Não tá funcionando, assim, tipo, tá com problema. Ou senão eu já vi muitos que chegam, tipo, reclamando de fato, tipo, isso aqui tá uma bosta, não sei o quê. Pleno a gente já espera que eles cheguem assim, ó, identificamos essa falha, mas pensamos em fazer X, Y coisa pra resolver. E aí vocês podem passar para o líder técnico, ou às vezes compartilhar com o sênior para ver o que ele acha, qual é a melhor solução, estudar o que pode ser feito, né? Mas geralmente essa parte de soft skill é muito cobrada. Então, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa saber também ajudar os júniores que vão ter na empresa. Então, talvez vão contar com você para isso. Então, você vai ter que estar ali também junto. Mesmo, e assim, é muito legal porque dá para aprender muito. Eu lembro quando era pleno, entrou um júnior na empresa que eu tinha, gente, que eu olhava para aquele menino e falava, Deus, você tinha que ser qualquer coisa, me bota eu de júnior, porque você é muito melhor que eu. E assim, era fato. Ele em programação, ele era 1000 vezes melhor que eu. Ele sabia coisas que eu não fazia a menor ideia às vezes que ele tava falando. Eu falava, caraca, meu, eu sou muito tapada, não é possível. Mas, por exemplo, ele não subia, ele não pegou um cargo de pleno pela questão do soft skill. Ele não sabia se portar como, por exemplo, um pleno. Então, por mais que ele fosse muito forte em programação, a parte de soft skill dele desejava muito, tipo assim, deixava muito a desejar. E ele foi uma pessoa que, assim, era muito triste de ver isso, porque eu dava constantes feedbacks, né, falando, cara, você é muito bom em programação, mas você precisa agora focar em, assim, se portar melhor nas reuniões, estar mais ativo, não é estar só presente de corpo, você tem que estar presente ali de corpo, de alma, de tudo, propor soluções, propor melhoria, corre atrás, ajuda quem tem que ajudar, sabe? Esteja presente no time, lembra, faz todo mundo lembrar que você existe. E ele não tinha essa aí. Quando ele explica um problema pra alguém, gente, era difícil entender, muito difícil entender o problema que ele tava querendo explicar pra alguém. Tipo, ele ia falar uma questão, ele dava 1000 voltas e todo mundo tava tipo, meu Deus, o que ele tá falando, por Deus? E por isso ele ficou preso durante muito, 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 muito tempo, de verdade, muito tempo mesmo, como júnior. Ele ficou 4 anos como júnior, sendo que em hard skill ele já tinha suficiente para ser, tipo, pleno para sênior, porque ele era muito bom em programação. Então, assim, eu acho que é isso que as pessoas vão esperar. As pessoas vão esperar que você haja como um pleno. Se você vai pegar vai tentar uma vaga de pleno, age como um pleno. Ai, mas eu não sei se sou pleno. Ah, meu filho, só age, vai lá e tenta. Tipo assim, se porta bem, fala as coisas certas, tipo, tenta não trazer problema, traz solução, sabe? Tipo, parece aqueles papo de coach, mas é verdade. Então, acho que é isso, sei lá, falei pra caramba, contei histórias de vida, meu Deus. Tá vendo? Vocês têm que me cortar, me corta, porque senão eu falo, eu não paro. Eu sou muito tagarela. Não, tá perfeito. Mas bacana, então quanto mais assim você vai subindo ali de nível, né, digamos, pleno, senior, vai sendo requerido de você também essa habilidade de soft skills, né? Então é bem interessante ali, né, você trabalhar isso que a Laura falou. Surgiu um problema, dá uma olhada, tenta você mesmo resolver e não trazer tipo, surgiu esse problema aqui. Mas tenta já resolver e já trazer solução, né? E sempre tá comunicando também, né, entre os times e tudo mais. Então, é ter essa atitude de liderança e tudo, né?
Ah, e aprendam a falar problemas, pelo amor de Deus. Tipo assim, quando vocês forem contar um coisa pra alguém, dá o contexto primeiro. Porque às vezes a pessoa não tem o contexto e você só chega falando um monte de coisa de programação e tá todo mundo ali falando, meu Deus Jesus Cristo, o que que essa criatura tá falando, entendeu? E às vezes, dependendo de quem tem na reunião, não dá pra você só falar assim, ô meu filho, pelo amor de Deus, fala o que que você tá falando que ninguém tá entendendo. Porque às vezes podem ter pessoas, tipo, gestores, não sei o quê, então você tem que se fazer de pleno ali pra não prejudicar a pessoa. Tem que falar, não, então, mas você tá falando isso em referente ao quê mesmo? Então, aprendam a falar problemas, aprendam a se comunicar. Vocês têm um problema? Aprendam a falar. Não é só jogar na roda o problema que tá acontecendo. Dá um contexto, explica o que você já tentou, faz todas as coisas. Isso vale Bacana. pra júnior também, porque ajuda. Verdade, você aprender a abstrair o problema, né? E falar com. Entender, tipo, com quem você tá falando, né? Qual é a área daquela pessoa e tudo, e você consegue meio que pegar isso e tentar explicar o problema associando com o conhecimento que aquela pessoa tem. Bom, vou seguir aqui que a galera já tá. O chat tá bombando demais aqui. Eu vou pegar aqui uma do Alisson, que até junta com uma coisa que eu tinha anotado aqui. Ele falou, no cenário atual, você escolheria aprender Java ou Node, né? Eu acho que tem muitas linguagens hoje que estão crescendo bastante. Eu acho que o Python também está crescendo bastante, né? Tanto no front como tudo no back. Mas uma coisa que eu tinha anotado aqui também é que muita gente tava falando que o JavaScript está muito hypado. Todo mundo está usando JavaScript. E aí as vagas de JavaScript estão muito difíceis de entrar porque tá todo mundo com JavaScript. Será que tá muito hypado? Será que vale a pena ainda entrar no JavaScript? Será que vai para outra linguagem? Ah, não sei, eu acho que tudo é válido, sabe? Se você se identificar, você entra. Se eu fosse começar hoje com programação, eu iria para Golang. Eu não iria nem para Java, nem para Node. Eu iria para Golang porque tá muito em alta, tem pouquíssimos profissionais e pessoalmente os salários são altíssimos. Então, eu iria justamente por isso, né? Mas é até no conhecimento que eu tenho também, né? Na época, eu preferia front porque era o que estava mais em alta, como ainda está, né? Mas eu iria para Golang. Nossa, realmente o Golang tá crescendo aí também. Tanto o Golang quanto o Rust também. Não sei se é porque da minha área Uhum. de blockchain tá precisando bastante também de gente que coda em Rust. Mas eu acho que o Rust e o Go são linguagens que estão crescendo aí. Outra, falaram aqui também, eu comecei a estudar HTML e CSS há 3 semanas. E sei que estou muito no começo, mas tenho segurança de no futuro não conseguir fazer sozinha sem as aulas. Alguma dica? Então. Aí isso aí você vai perceber que você vai pegar com o tempo. É muito complexo se acostumar, porque dá essa insegurança mesmo. Então, é assim, você vai ter que praticar. A coisa que você pode começar a fazer é literalmente, a gente fala que é desmamar dos cursos, né? Que é você começar primeiro, quando você assim, o curso vai te ensinar até certo ponto, por exemplo. Depois, quando você for começar a aprender sozinha, tenta fazer muito portfólio, que são coisas que você vai colocar na prática, aquilo, sabe? E ainda serve para você expor. Então, é super importante você fazer isso. E quando você tiver alguma dúvida, eu sei que as IAs hoje em dia estão muito em alta. E eu sou uma pessoa que eu super uso IA também. Eu acho que tem que usar mesmo. É uma ferramenta que tá aí para ser utilizada. Só que quem tá no começo não usa. Porque geralmente a IA vai te dar a resposta, ela não vai te dar um aprendizado de fato. O fator de você ir atrás do que pode ser, por exemplo, estou com um erro. O que é esse erro? Não pergunta pro chat GPT. Joga no Google, vai ler o que as pessoas têm a dizer sobre isso, porque às vezes traz muita informação que talvez você não use para aquele momento, mas para um futuro momento você vai usar. Então, é o famoso, você tem que largar da mãozinha de tudo, sabe? E a única forma de você fazer isso é realmente praticando, se esforçando e correndo atrás. E o fator de você, a gente fala buscar no Google, esses dias eu fiquei muito chateada, porque eu conheço um adolescente, né, que é amigo do meu primo, e ele falando que achava muito esquisito eu falar que eu usava Google. E eu falei, meu Deus, criança, quantos anos você tem? Pelo amor de Cristo, todo mundo usa Google. Como que não usa Google? Pois é, descobri que o pessoal só usa ChatGPT. Não usem só ChatGPT. Tenta entrar no Google, vai ver documentação, até porque aprender a ler documentação também é uma coisa que faz parte da função. Você precisa conseguir resolver os seus problemas sozinhos. E nem sempre o ChatGPT vai te dar a resposta bonitinha, até porque ele erra muitas vezes. Então, você precisa entender a pesquisar, você precisa aprender a pesquisar, a correr atrás, a achar resultados, a ler, até por conta de que programação geralmente você se torna muito autodidata. Porque depois que você passa de um nível, não tem mais curso. São pouquíssimos cursos dessa questão
que são mais avançados realmente para quem é front, para quem é back. Eu acho que até para blockchain também, né? Não sei. Você tem muitos cursos avançados? Blockchain tá começando a surgir mais cursos agora, sabe? Porque é uma tecnologia muito nova ainda. Então, na minha época, por exemplo, quando eu comecei, lá em 2018, tinha muito pouco conteúdo. Então, eu exercitei muito essa questão de aprender sozinho, né? Inclusive, a primeira empresa que eu entrei, era o único programador. E era em blockchain. E eu tava júnior ainda. Então, tipo, eu fazia tudo. A parte de blockchain, front-end, back-end, tudo lá. Eu tive que fazer isso também, né? Exercitar essa questão de ler documentação. Hoje em dia, até o chat GPT eu já tentei utilizar para uma rede nova de blockchain que eu estava utilizando, mas não achava nada de documentação. Fui perguntar pro chat GPT, o chat GPT respondeu algumas coisas, mas tipo de documentação antiga, né? Das versões antigas, então, tipo, não ajudou em nada. Então eu tinha que realmente fuçar e tentar cavar alguma informação. Blockchain é bem assim. Acho que é até um pouco mais difícil de. Acho que na verdade qualquer tecnologia nova é assim, né? Ah, é. Até surgirem conteúdos, né? Porque as pessoas precisam primeiro se aprofundar muito para poder começar a criar alguma coisa. Enfim, então é isso. Então, assim, aprender a correr atrás das informações também é uma skill importante, que entra até naquela parte do pleno. Pleno, a gente espera que você se vire para resolver, entendeu? Tipo, você vai achar uma resolução. Seja onde é que seja, se vai ser chat GPT, se vai ser Google, documentação, Stack Overflow, ninguém liga. A gente espera que você consiga correr sozinho atrás dessa informação. E como o chat GPT já parece uma babá, né? Que ele não. Ele só vai lá e te entrega de mãozinha beijada, você meio que acaba perdendo essa costume, né? Porque isso é um costume. Então, tudo que vira hábito vira mais fácil. Então, se vocês começarem desde agora, vai facilitar muito no futuro. O que mais? Deixa eu catar algumas. Eu vou pular algumas coisas, tá, gente? Já estamos chegando no tempo. Mas uma pessoa falou aqui, ó. Como pleno, eu estou vendo muitas pessoas do mesmo nível de senioridade com dificuldades para retomar o mercado de trabalho sendo front-end. Qual dica vocês dão para um pleno voltar ao mercado? Porque para júnior pode fazer mais projetos e montar seu portfólio, mas em um pleno, como faz? Cara, projeto também, eu acho, né? Tipo, cria os seus projetos, faz uns projetos pessoais e tem que mostrar que você sabe, né? Para as empresas, tem que mostrar que você é pleno, né? O que você acha, Laura? Eu acho que você tem que se diferenciar, né? Como todo mundo faz tudo a mesma coisa, basicamente, então você vai ter que ser diferente. Se você tá se sentindo pleno, não tá achando vaga, tenta buscar uma stack diferente, sabe? Se todo mundo tá fazendo React, que é o que todo mundo está, tenta ir para um Vue, por exemplo. Eu conheço várias empresas que, inclusive, se você quiser, eu posso até te indicar, se você souber, eles não estão conseguindo contratar front-end com Vue, front-end com Angular. Por quê? Porque todo mundo só quer o Reactinho. Então, às vezes, você diferenciar um pouquinho é o que faz o fator já é o suficiente. Às vezes, seu currículo já é bom. Outra dica, eu vou dar uma. Não, agora eu vou dar uma dica top, hein? Minha dica Master Blaster. Essa serve pra qualquer um, serve pra Júnior, Pleno, qualquer um que vocês quiserem. Quando eu tava procurando emprego, né? Como eu disse pra vocês, eu sou programadora pelo esforço e não por talento, porque eu sou horrível. Tipo assim, eu demorei muito tempo pra ficar boa. Então, o que eu fazia? O meu currículo nunca ia ser bom no LinkedIn. Meu currículo nunca ia ser bom na época cato da vida. Então, o que eu fazia? Eu começava a procurar, assim, eu buscava no Google, tipo, empresas de tecnologia, ou senão eu procurava empresas de tecnologia no LinkedIn. Aí eu catava o nome das empresas, eu procurava algum e-mail que eles tinham, eu, tipo, eu entrava no site e via para começar a procurar se tinha um trabalho com a gente, trabalho conosco e tal. Se não tinha, eu simplesmente mandava o primeiro contato, @empresa, não sei o que eu achava, e mandava o meu currículo falando que eu tava me disponibilizando. E foi assim que eu consegui os meus 2 primeiros empregos. Um que foi meu estágio, que o cara, o dono da empresa falou que ficou meio, tipo, incrédulo, que ele achou que a gente se parecia muito, porque eu tava tão desesperada a ponto de estar mandando e-mail pra empresa dele às 3 horas da manhã, procurando emprego. Foi assim que eu consegui a primeira vez. E a segunda vez, eu consegui mandando aleatoriamente, e eles estavam para abrir uma vaga, só que, como calhou de chegar o meu currículo, eles me pediram pra ir lá, e eu acabei ainda entrando sem nem saber a stack deles. Porque eles me acharam muito esforçada e achavam que valia a pena me contratar. Então, tipo, às vezes vocês mandarem currículo, tentarem se apresentar de uma forma diferente, às vezes ajuda também. Às vezes não é só sobre as suas skills, é só mais sobre você ser melhor. Não é melhor que os outros, sabe? É só sobre você ser diferente dos outros, porque todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo sabe ir lá e planta bananeira.
Se você vai lá e dá um mortalzinho, dá uma cambalhotinha, todo mundo olha e fala, nossa, planta bananeira e dá uma cambalhotinha? Legal, vamos. Então, às vezes, é só sobre se diferenciar, seja de como for. Plantem bananeira, galera. E deem cambalhotinha, tá? É. Tem uma pergunta interessante aqui que até linka com uma coisa que eu tinha colocado aqui. Laura, iniciei há pouco tempo na faculdade de engenharia de software. Eu ainda estou muito confuso em qual caminho seguir. Se é back, se é front, full stack. Tem alguma dica pra fazer um map? Tipo assim, outra coisa também, se a galera que tá indo pra front, né, que tá estudando front, será que a pessoa que tá estudando front-end precisa também estudar um pouco de back e de DevOps, coisas assim? Ou só segue no front? Acho que a galera tem muito essa dúvida também. Tá, vamos responder por partes. Tipo assim, se eu acho que o pessoal de front precisa saber de back, precisa saber de DevOps, eu acho que você não. Se você não for uma vontade sua de, por exemplo, ser full stack, no caso, eu acho que você não precisa. Na minha opinião. Mas eu acho que você tem que entender, assim, você não precisa saber fazer, mas você precisa entender como é que funciona. Porque em algum momento você vai ter que se comunicar com as pessoas de outro time, especialmente o pessoal de back-end, né? Então, você precisa conseguir se comunicar com eles também. E assim, não dá pra gente levar tudo só pro nosso lado. Tem muitas vezes que a gente tem que ceder também. Às vezes aceitar que nosso lado tá errado, ou alguma coisa do tipo, né? Que eu vejo que o pessoal briga muito front e back-end. Ai, não, eu tô certo, tem que fazer desse jeito. Não, calma, gente, é tudo paz. Vai dar tudo certo. Só que se você entender o lado da outra pessoa, você consegue ter muito mais. Eu acho que até empatia pelo trabalho dela, sabe? Eu já vi muita gente brigando na empresa, uma empresa que eu trabalhava, que o pessoal era assim, era uma discussão violenta entre o pessoal de front e o pessoal de back, né? E eu tinha acabado de entrar na empresa, eu tava ali e falei, caramba, o que tá acontecendo? E eu tava como tech lead ainda, e aí foi quando. Na verdade, tipo assim, eu entrei lá, mas eu subi como tech lead, e aí que começaram, a gente contratou um time novo, e começou essas brigas, assim, cabulosas. E assim, quando você entende um lado do outro, você não força só pra sua barra, sabe? Tipo, você não vê só o seu trabalho. Você fala assim, não, mas eu gastei meu tempo, você que mude. Não, você começa a empatia. Tipo assim, você vai ter empatia. Você fala assim, pô, o cara teve um trabalho, fez isso, isso, isso. Vamos estudar qual que é a melhor forma? Senta, estuda os dois juntos, fala qual que é a forma correta, qual que é a mais recomendada. E aí, nisso, vocês correndo atrás, vocês conseguem chegar uma solução muito melhor do que cada um lutando pelo seu lado, sabe? Então, eu acho que é importante vocês saberem sim, o mínimo do que a pessoa tá fazendo, simplesmente para vocês poderem ter algum tipo de argumento. Até porque se algum back-end chegar para você e falar alguma coisa, ou se você não tiver ideia, né, do que tá falando, você não tem como rebater, né? Como é que você vai corrigir uma pessoa, ou como que você vai tentar buscar pelas melhores práticas se você não entende nem o que o seu coleguinha tá falando para você poder argumentar com ele? Então é importante só vocês entenderem por causa disso. Se vocês tiverem vontade de algum dia se tornar um full stack, foi o que eu falei. Primeiro se torna o que vocês querem se tornar, no caso, ou back-end ou front-end, e depois vocês começam a estudar para ser full. Como eu disse, sempre foca em uma coisa só. Depois, quando vocês estiverem bem, vocês partem para outra coisa, mas nunca ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo começa a ser confuso. Aí, qualquer outra pergunta? Eu já esqueci. Quem não sabe pra onde vai ainda, se vai Ah, pra tá. back, se vai pra front, o que que faz? Olha, assim, eu tive muita dificuldade de me encontrar também, porque, como eu disse pra vocês, eu prometi na época pro meu professor que eu nunca ia ser programadora porque eu era horrível. Sempre fui horrível. E aí, quando eu acabei saindo, eu comecei a fazer faculdade de gestão de TI, pra vocês terem uma noção, que é uma, assim, é um pouco de tudo e muito de nada, né? Então, é uma bosta, assim, de modo geral. Hoje em dia eu agradeço porque me serviu pra outras coisas, mas, né? Assim, o que eu comecei a fazer quando a água bateu, né? Eu trabalhava como suporte técnico, achava uma bosta. Aí eu queria ir pra programação de qualquer jeito. Falei assim, meu, mas eu preciso de achar um nível ou alguma coisa que eu me identifique. Eu comecei a procurar, tipo assim, a seguir pessoas, a buscar artigos de coisas, por exemplo, que eu queria ver o que eles falavam, o que tinha de inovação na tecnologia que eles estavam usando, o que poderia me agradar. E depois eu comecei a testar. Então, tanto que eu comecei trabalhando como back-end e eu simplesmente não gostei do que eu fazia. Eu trabalhava com Delphi na época. Eu odiava, achava aquilo ali vontade de me matar todo dia que eu tinha que mexer naquilo. Então, eu falei assim, pô, back-end não é pra mim, tá? O que eu posso ver mais? Comecei a ver a parte de designer, mas eu achei que não me identificava, porque era uma questão muito de criatividade que eu, por exemplo, não tinha e não queria ter também. Então, assim, eu fui indo um por um e fui descartando todas as minhas possibilidades.
Antes de escolher front-end, eu estava com um pezinho muito grande em QA, só que eu descobri que eu não tinha, na época, né? Hoje em dia eu já tenho mais, mas eu não tinha a paciência suficiente para trabalhar com o desenvolvedor arrogante. E aí eu ia ser uma QA péssima, porque eu ia sair xingando todo mundo, porque eu não gosto de gente que se acha em cima dos outros. Então eu acabei ficando com front para eu poder ser essa dev diferente. E porque, sinceramente, eu sempre gostei desses aspectos visuais, até por isso que eu tinha considerado na época design. E eu falei assim, vou começar com isso. Então, tipo, eu acho que você tem que literalmente testar. É horrível falar isso, mas assim, você vai ter que testar algumas coisas. Você vai ter que entrar tipo assim, destrinchar o que aquilo faz. Começar até a procurar em questão de, assim, na minha opinião, né? A gente fala que tem que fazer as coisas por amor, e eu concordo. Mas, não sei o que a mãe de vocês fala, mas minha mãe sempre falou assim, que amor não enche a barriga. Então, às vezes, dá uma pesquisadinha ali, né? Naquela tecnologia que às vezes tá um pouquinho mais deixadinha de lado, que tem grande mercado, que paga bem, né? Que você fala, pô, vou ver se me identifico. Até porque nada é permanente. Você entrou numa tecnologia, se viu, olhou e falou assim, odiei isso, quero mudar. Mas tô trabalhando com isso já. Aprende outra coisa, pega e muda, acabou. Nada é cravado na pedra. Então, pô, eu acho que é isso. Testa. Literalmente pega as coisas e testa. É muito bom isso. Deve testar as coisas. Experimentar, né? Experimentar cada um. Sim, tinha um site bem legal. É que eu não sabia que a gente ia falar sobre isso, porque senão eu tinha trazido. Eu posso depois tentar achar, eu não sei se ele existe ainda. Eu posso tentar achar e aí eu mando aqui no Discord pra vocês, que é um site muito bacana, que ele mostrava todas as carreiras possíveis em tecnologia. E quando você clicava, ele mostrava, tipo assim, várias áreas de atuação, o que a pessoa tinha feito, qual era a parte que era daquele projeto, e com projetos reais, por exemplo, pegando sites que a gente usa. Ele era gringo, obviamente, não era brasileiro, mas assim, ele pegava tipo a Amazon. O que um DevOps da Amazon está envolvido aqui? Qual que é o processo que ele fez? O que ele fez? E tipo, ele destrinchava tudo bonitinho. Aí era muito legal para você realmente entender o que aquele profissional faz. E não só aquela descrição que a gente busca, que é, tipo, o que a front-end faz? Front-end está na obrigação de fazer o layout e a parte estética, não sei. Beleza, entendeu? Sabe? Tipo, ele consegue fazer. Ele dava uma descrição bem bonitinha. Era bem legal. Eu posso tentar achar, mas não sei se eu vou achar mais. Caramba, bacana. E dá uma visão bem massa, assim, né? Dá. Principalmente pra quem tá iniciando, que não decidiu ainda, né? Ele sugeria até, tipo, uns perfis de pessoas que eram profissionais, assim, conhecidos da área, sabe? Eu lembro que na época de front tinha uma. Tinha uma moça muito legal. Eu esqueci o nome dela também. Nossa, gente, tô péssimo com o nome. Ela trabalhava na Microsoft, depois ela foi até pra Google hoje em dia. Eu sei que o blog dela é Unicorn alguma coisa. E acho que ela era polonesa, não sei. Mas era bem legal. Massa. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar também, um front-end, né? Um dev front-end precisa também saber UI, UX, precisa ser designer. Se você for júnior, não. Se você for pleno, você precisa. Depende, na verdade, depende muito da carreira que vocês vão seguir. Tem lugares que vocês vão entrar e falar assim: caramba, mano, o que esse designer tá fazendo aqui? Esse botão aqui nada a ver. Então, você ter um conhecimento mínimo também é bom pra você poder, tipo, dar uma orientada, questionada, né? Não ser só o robozinho que só obedece tudo que fala. Então, você questionar, isso é importante. Então, é bom você saber só para isso, mas assim, não é imprescindível, não. É só que se você souber, isso pode ser um diferencial pra você, sabe? Trabalhar com essa parte de usabilidade é bem legal, inclusive. Tem vários conceitos também, por exemplo, voltando para a questão de conceitos ali, né, de orientação a objetos, padrões de projeto, coisas que vão um pouquinho além da lógica ali. E muitos desses conceitos assim a gente usa bastante no back-end, né? E tem muita gente tem muita gente que pensa que é mais utilizado para o back-end e não muito utilizado no front, né? Por exemplo, orientação a objetos, padrões de projeto, princípio solid, clean code. Um dev front-end também precisa saber desses princípios, assim? Você usa isso no seu dia a dia? Você usa algumas coisas, né? 100% eu acho que vai ser quase impossível, ainda mais quando você trabalha em equipe muito grande. E quando você pega o projeto legado, você, né, atua com o que você tem, né? Mas eu acho interessante, tipo, eu gosto de saber. Não é sempre que a gente utiliza tudo. Acho que a coisa que a gente mais utiliza acaba sendo a parte do clean code, né? Mas eu acho que dá pra utilizar sim, foi o que eu falei. Depende muito com o que você trabalha, com que tipo de aplicação você trabalha, né? Dev a gente faz, tipo assim, front a gente faz interface, beleza. Depende muito da onde você trabalha. Eu imagino que conforme mais complexa for a sua plataforma, ou assim, que você.
aplicação que você tá, eu acho que você tem espaço para se utilizar. Ainda mais se você estiver começando um projeto, é mais uma oportunidade para já começar a empregar mais ou menos esse tipo de padronização, né? É que quando você pega o projeto andando, é o famoso, né? Pegou o bondinho andando, você só sobe no bondinho, né? Você não tem muito o que fazer. Você pode até implementar algumas coisas, conversar com o time, mas pelo menos assim, no meu caso, não é justo você meio que cobrar coisas que, teoricamente, vamos assim, tem vários trabalhos, as vagas de emprego, que elas pedem esse tipo de coisa. Então, legal, isso aí já tá ciente que todo mundo vai ter o mesmo conhecimento. Só que tem algumas que não. Então, você não pode só chegar e você tem que pensar nos seus colegas também, né? Isso serve para implementar tecnologia diferente também. Você vai implementar se todo mundo estiver de acordo, né? Se todo mundo tiver o conhecimento. Só implementar alguma coisa e falar, esse aqui é melhor. E deixar todo mundo dançando ali é meio complicado. Então, tipo, é útil? É útil. Usa-se? Usa-se. Mas depende, varia muito, muito mesmo do tipo de aplicação que você tá, do tipo de time que você tá, a empresa que você tá, tudo. Massa, show de bola. E assim, pra quem tá aí nesse caminho, né, de se tornar dev front, né, pra gente meio que finalizar aqui, você tem alguma dica, assim, de curso ou de como pode começar, sei lá, alguma outra dica que você tem pra pessoa começar a sua carreira ali como dev front-end? Assim, cursos. Gente, esses cursos, geralmente os mais comuns, que todo mundo já sabe na ponta da língua, eu acho que os mais comuns hoje em dia é o quê? Acho que acredito que seja Rocket City, Alura. Sim, eles são os mais conhecidos por um motivo. Que eles agregam o que eles têm que agregar. Se você quiser estudar só, tipo, low cost, como a gente diz, né? Eu, por exemplo, na época eu não tinha dinheiro pra comprar curso, não tinha dinheiro pra nada. Então eu fazia tudo de graça. É os Indian Boy ali no YouTube e vai. Acho que para você aprender front, você tem que querer. Se você quiser, você vai dar um jeito, você vai conseguir. Lógico que existem meios que, obviamente, facilitam a sua vida. Por exemplo, se você tiver recurso suficiente para ter um curso, vai resolver para você. Isso aí vai ser óbvio, vai adiantar muito o seu lado. Se você não tiver, significa que você não vai conseguir? Nada a ver. Mesmo vale para computador, porque eu vejo pessoas falando, tem que ter MacBook. Tem que ter nada, gente. Vocês têm que ter uma coisa que rode e vontade. É isso, só. Não tem nada a ver esse negócio do MacBook, esses trecos aí, não. Nada a ver. Você vai ter algum dia, se você puder, e você achar que vale, aí você vai ter. Mas se você não. Isso aí não é pré-requisito para programar, não. Então, minha dica é não pulem etapas, porque se vocês pularem, vocês vão dançar muito e vocês vão passar muita vergonha, como eu já passei porque eu pulava. Hoje em dia já aprendi a não pular, né? Uns anos atrás já, né? Então, não pulem nenhuma etapa. Aceitem que cada um tem seu tempo. Não se comparem com as pessoas. Ai, mas é porque eu comecei o mesmo faculdade com fulano é bom e eu não sou. Não se comparem, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito de aprender. E uma coisa importante, foi até um livro recente que eu li, eu achei ele super interessante, eu tô repassando para quem me pergunta. Existe um livro que chama, ele tá de graça no Kindle, que é do Amazon lá. Ele chama Aprender a Aprender. Ele é muito bacana porque ele te dá uma visão muito diferente do que a gente tinha, por exemplo, da escola, porque a escola ensina a gente meio que a decorar e não a aprender. E cada um tem uma facilidade de aprender de uma forma. E quando você aprende a aprender, tudo muda para você, é uma virada de chave, tudo funciona. E se não é uma coisa que acontece facilmente, muitas pessoas já sabem desde a época da escola como é que elas aprendem, muitas não. Eu, sinceramente, fui aprender a aprender, eu acho que tem nenhum ano, de verdade. Porque eu sempre tive muita dificuldade para pegar coisas novas por conta disso, porque eu queria me forçar a aprender de uma forma que eu via as pessoas fazendo, mas não é a minha forma. Então, é vocês se conhecerem e aceitarem. Mas eu vou demorar 3 anos. Gente, vocês vão demorar o tempo que for necessário e quando vocês fizerem, vocês façam um trabalho bem feito e vocês vão conseguir. Então, eu acho que é isso. O livro, perguntaram ali, o livro chama Aprender a Aprender. Literalmente assim. Eu posso dar o link também. Ele é bem legal, tá de graça. E foi o que eu falei, ele dá um contexto muito bom, até na questão na parte de biologia, assim, de como o nosso corpo funciona, como a nossa memória funciona, como o nosso cérebro trabalha. E quando você aprende isso, meio que você consegue praticar alguns exercícios. Ele também fornece muitas opções, que é para você meio que conseguir fazer o seu cérebro, assim, ele, meio que pegar no tranco, sabe? É meio estranho falar isso, mas é verdade. A gente precisa meio que acostumar o nosso cérebro a pensar.
É muito bizarro, eu também não sabia disso, por isso que eu achei esse livro demais. Enfim, chama Aprender a Aprender. Massa. Você falou de máquina e de notebook. Eu comecei a programar com um netbook, que é aquele quase do tamanho da mão da gente, assim, é pequenininho. E eu fazia muita coisa com ele, sabe? E sobre questão de. Quando eu comecei a aprender front, por exemplo, eu aprendi muito front com conteúdo gratuito. Até, tipo, na época eu assisti muito conteúdo da Rocket, aqueles gratuitos que tem mesmo no YouTube, assim. Tanto da Rocket quanto alguns da Alura também. E assim, aprendi muita coisa. Claro que assim, são coisas meio soltas, né? E você tem que meio que juntar ali, juntando as coisas sozinho. Mas dá Sim. certo. E uma outra pessoa falou aí também sobre faculdade, né? Se deve fazer ou não. A gente sempre alguém pergunta sobre isso. Assim, é uma coisa bacana, eu recomendo, só que depende do seu momento também, né? Eu acho. Se você quer começar, precisa realmente começar já a trabalhar agora, eu acho que talvez a faculdade vai tomar um pouco de seu tempo, porque, tipo, toma realmente um tempo a faculdade e você meio que não começa sem ganhar nada, né? Talvez, nesse caso, seria você, tipo, começar já a estudar e já começar algum trabalho e depois ir para fazer a faculdade e correr atrás um pouco da questão de lógica, essas coisas, da base, né? Mas se você tem tempo, acho que faculdade, nossa, ajuda bastante, porque a faculdade já traz bem digamos que o roadmap da base, assim, né? O que você acha, Laura? Concordo, eu acho que é super importante. Se você tem recurso, tempo, sei lá, se você tem essa oportunidade, faça uma faculdade. Até porque a faculdade te ajuda muito a passar no filtro do RH. Porque geralmente a pessoa que vai te contratar como programadora não é a pessoa que vai olhar seu currículo no LinkedIn. Então, quando ela receber, sei lá, 15 currículos, ela vai querer dar uma cortada para diminuir o número de candidatos, até para poupar o trabalho deles de entrevistar um por um. Então, ela vai começar. O primeiro filtro de todos tem formação na área de tecnologia? Então, eu acho que isso é bom, muito bom para isso. Significa que se você não tiver, você não consegue? Não. Por exemplo, empresas internacionais não pedem que você tenha nenhuma formação. É assim, algumas pedem, né? No meu caso, por exemplo, a Extin não pede. Então, eu acho que é super importante por conta disso e também porque foi o que o Levi falou. Dá muita base para você. Muita, muita, muita base mesmo. Eu vejo o pessoal que sai, principalmente ADS e tal, eles saem com uma base muito boa mesmo. Então, pensem bem também na faculdade que vocês vão escolher aí no curso. Deem uma olhada na grade e vejam se faz sentido. Muito bom. Bom, galera, a gente tá chegando ao final, né? Estamos chegando ao fim. Ó. E eu gostaria só de fazer meio que uma brincadeira final aqui, pra gente finalizar. Eu quero fazer um bate-bola com você, Laura. Não precisa ser rápido. Nossa, você já sabe que eu fico nervosa, né? Você já tá me deixando nervosa. Eu vou fazer bate-volta, eu tô Não, é nervosa. besteira, besteira, besteira. Por exemplo, qual que é a sua linguagem de programação favorita? JavaScript, né? Boa, boa. Um framework favorito. Ah, é que é E... difícil. Ah, tá bom. É que eu gosto de React, mas eu gosto de Vue também. Eu vou falar Vue só porque é diferente, vai. Todo mundo fala React. Diferenciado. Um filme. Nossa, não consigo pensar em nenhum nome de filme. Calma, peraí, calma. Filme. Meu Deus. Star Wars, gostei. Obrigado, Ó. amigo. Verdade, Star Wars. Nossa. E um livro. Ah, um livro Gambito da Rainha. E, por último, um jogo. Ai, gente. Eu vou ser crucificada. League of Legends. Ah, não, todo mundo. Ah! Eu já sabia, todo mundo ia. A galera já Eu tinha sabe. certeza. Não, mas ó, nem tô jogando mais. Vamos jogar Overwatch, gente. Todo mundo baixa o Overwatch hoje, tá de graça, tá bom? Vamos todo mundo jogar Overwatch, vai dar tudo certo. Inclusive, galera, vocês podem usar aqui os canais de voz, tá? Tem um canal aqui de Game Room que vocês podem utilizar se vocês quiserem que eu crie mais também. Se tiver, sei lá, jogando jogos diferentes em canais diferentes, pode me pedir que eu crie outros. Então vocês podem se juntar aí pra jogar junto, tá? Bom, é isso. Laura, muito obrigado por hoje. Imagina, eu que te agradeço pela oportunidade. Muito obrigada também pela disponibilidade de todo mundo aqui, né? Sei que tá todo mundo cansado, 9 horas da noite de segunda-feira. Muito obrigada por terem ouvido. Me ouvir tagarelar, né? Porque eu tagarelei pra caramba. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todo mundo aí. E aí, eu só posso dar só mais um negocinho que eu acho que todo mundo viu o que tá acontecendo lá com o Rio Grande do Sul. Isso, Então, exato. se vocês puderem e vocês tiverem condição, tá? Não é pra, tipo. É só se vocês realmente puderem e vocês tiverem condição.
vocês puderem ajudar o pessoal de lá, porque agora os Correios, pelo menos aqui de São Paulo, acho que do Rio de Janeiro, e tinha mais um lugar. Estão fazendo de graça, vocês podem mandar, tipo, água, umas coisas assim. E eles estão precisando bastante, tipo, a situação tá bem feia. Então, se vocês puderem dar uma ajudada, mesmo que não seja com dinheiro, se puderem ajudar com isso, mesmo que seja, tipo, eu só vou mandar uma água, manda só uma água, porque de uma em uma a gente cria uma coisa muito bacana. Então, se vocês puderem ajudar, ia ser bem legal, tá bom, gente? Mas só se puderem, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem condição, então não fiquem se sentindo mal. É só se realmente der, se puder. E também, se vocês tiverem roupa sobrando, é só vocês também mandarem, porque eles também estão precisando de bastante roupa lá, pelo que falaram. Então, é isso, gente. Obrigada. Isso aí, galera, dá essa ajuda. Inclusive, quem for do Rio Grande do Sul, que tá aqui, né, não sei se tem alguém de lá, se estiver precisando de alguma coisa, fala com a gente, somos uma comunidade aqui. Estamos juntos nessa. E ajuda, galera, ajuda a compartilhar também esses posts que estão rolando aí. Cuidado também com golpes, tá? Não vi ainda nenhum golpe ainda, mas tem muita gente que acaba se aproveitando disso. Mas esses que a gente tá postando, né, que a gente tá colocando nos stories, são os corretos, digamos assim, né? Então, pode compartilhar, pode ajudar se vocês puderem, que é super importante nesse momento aí que o pessoal tá passando lá. Bom, galera, muito obrigado por vocês aí também. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui os links da Laura, tá? Colocar aqui no chat. E se vocês quiserem, vocês podem também sugerir temas, né? Para o próximo bate-papo. Inclusive, vocês podem também sugerir quem vocês gostariam de ver falando sobre esse tema aqui na comunidade. Então, é um formulário que eu vou jogar aqui na comunidade, beleza? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!